Esther capítulo 2, verso 7, quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Esther, capítulo 2, verso 7, e depois Esther capítulo 5, verso 1. Todos amém? Capítulo 2, verso 7, escrito está: Mardoqueu, quem? Está fraco, quem? Tinha uma prima chamada Radassa. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Que havia sido criada por ele, por não ter pai e nem ter mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Capítulo 5, versículo de número 1. 3 dias depois, quantos dias? Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quantos podem dizer amém? Querido, se não for muito incômodo, olhe para essa pessoa que está do seu lado, solta um sorriso bem bonito aí para ele ou para ela. Permita que essa pessoa ao seu lado possa ver Jesus através desse sorriso. Isso. Libera uma palavra profética para ele ou para ela. Diga assim para ele, diga assim para ela, diga: teu nome não é teu destino. Amados, eu não irei cansá-los, mas eu preciso que você me preste um pouco da sua atenção. Meus irmãos, o livro de Esther particularmente é um dos livros mais importantes da história dos judeus. Dentro do contexto judaico, ele é um dos livros mais importantes que carregam a história do povo de Deus. Curiosamente, dentro da língua portuguesa, o dicionário vai chamar o livro de diminuto. O que é um diminuto, irmão Pedro? É um livro com pequeno conteúdo. Dentro do judaísmo, esse livro é chamado de mingolat, ou mingolê, como você queira. O que é isso? É um livro pequeno com um grande conteúdo. E eu vou repetir isso. Dentro do linguajar português, é só um livro pequeno. Dentro da cultura judaica, ele é um mingolê. O que isso significa? Que apesar de ser um livro pequeno, ele é um livro que tem um peso em seu conteúdo. Ele é um livro que é considerado grande por causa do seu conteúdo. Curiosamente, a prova disso está dentro da perspectiva judaica, em uma das mais importantes festas, chamada festa do Purim. Essa festa que acontece por volta do 14º dia, que seria o dia 15 do mês Arda, ele era lido diante de todo o povo judeu. E na hora que ele era lido, havia um silêncio diante do povo, por causa da importância e do peso que esse livro carregava. Perceba que o livro não deixa de ser pequeno, mas diferente de nós brasileiros, o tamanho do livro não importa. O que importa para o povo judeu é a história que o livro carrega. Para quem não entendeu, Deus não se incomoda com o tamanho do livro. Deus está preocupado se no livro tem história. Essa é a grande problemática de alguns.
olham para os livros e julgam pela capa que eles têm. E não esquecem, não lembram, na verdade, que não é porque é um livro pequeno que significa que esse livro não tem importância. E é por isso que eu gosto de Deus. Por que, irmão Pedro? Porque o livro de Ezequiel não é um livro que é lido em nenhuma das festas do judaísmo. O livro de Daniel não é lido em nenhuma festa do judaísmo. Os únicos livros que são lidos nas festas principais são os mingolês. Quem são esses homens ou essas mulheres? São pessoas que escreveram livros pequenos, mas que suas histórias têm um peso importante, de tal forma que, apesar de serem pequenos, eles fazem grandes ligações. Como assim? Esther não é um livro que é muito pregado em nossos púlpitos, mas para aqueles poucos que sabem, o livro de Esther é tão importante para a cultura judaica, porque ele é o único livro que faz ligações com historiadores e profetas do Antigo Testamento. O livro de Esther, dentro da história dos judeus, faz elo de ligação com Daniel, Jeremias, Ezequiel, Esdras e Neemias. Perceba que ela é um livro pequeno, mas que, independente de ser pequeno, ela faz o elo de ligação entre aqueles que são grandes. E uma das coisas proféticas que eu aprendo com Deus é que, por mais que eu não tenha tamanho, tem gente que Deus só vai escolher para chegar em algum lugar se passar pela minha vida primeiro. Logo eu aprendo que tem gente que só está à sua volta porque você é o elo de ligação entre a bênção e aquele que será abençoado. É por isso que, por mais pequeno que você seja, você é indispensável no ministério. É por isso que, por mais que ninguém te veja, Satanás te ataca tanto. É por isso que, às vezes, você pega nesse microfone e ainda assim é atacado, perseguido, atribulado, provado, caluniado. Você sempre está no meio da fofoca. E aí você se pergunta: mas eu não fiz nada. Por que eu estou aqui? Não tenho nada. Por que eu estou aqui? Nunca cheguei a lugar nenhum. Por que tanta gente me persegue? É porque você não está vendo o que o diabo e Deus estão fazendo. O diabo olha para você e está vendo que Daniel vai ter que passar pela sua história. O diabo está olhando para você e está vendo que Jeremias vai ter que passar pela tua história. Não entendi, irmão Pedro. Pastor José Vel, tem gente que está nessa noite de janeiro profético e Deus te trouxe só para dizer isso. Você não entendeu? Tem gente que só vai ser lembrado na Babilônia ou em Jerusalém porque um dia passou na tua história. Você será o elo de ligação de pessoas. Eu preciso pregar isso para alguém. Não importa se você está no cartaz, mas importante do que ser aquele que usa o microfone é ser aquele que irá abençoar o futuro da vida de alguém que Deus escolheu. Aleluia, aleluia. Tem gente aqui que às vezes se auto-julga pequeno. E eu tenho algo duro para te dizer. A verdade é que você é pequeno mesmo. O problema é a mão dele na sua cabeça. O problema é que ele olhou para você e foi com a tua cara. E eu preciso pregar isso para alguém que não está entendendo.
A raiva do diabo, querido, não é o cabelo que você tem ou o seu penteado. A raiva do diabo não é o carro que tu anda. Se tu anda a pé, de bicicleta, de moto, de ônibus, de carro, não importa. Satanás tem raiva de você, porque por causa de você tem alguém que vai ser profeta e ai. Levante a sua mão lá em cima, porque eu preciso entregar a primeira palavra para quem acredita. Deus está te dizendo, para manter Daniel, Jeremias de pé, eu preciso manter a tua vida intacta. E por ai, Jesus. Esse livro é tão pesado, mas tão pesado, que ele é cantado na festa do Purim por um motivo muito simples. Por quê, irmão Pedro? A história diz que quando o livro começa a ser cantado, todos ficam em silêncio, ninguém diz nada. Mas quando se cita na leitura do livro o nome de Amã, os judeus começam a gritar, tocar tambores, começam a entoar hinos de adoração ao Senhor nosso Deus, e começam a celebrar o nome de Amã. Estranho é, por que celebrar o nome de um perseguidor? Por que celebrar o nome de um traiçoeiro? Por que celebrar o nome de alguém que quis matar toda a Judaica? Muito simples, eles celebram porque sabem, se Amã não tem planejado, Deus não tem Esther. Então, para despertar Esther, foi preciso Deus levantar um Amã para perseguir. Se você é meio racional, veio ouvir o pregador errado. Eu não vim pregar para aqueles que estão querendo que seus adversários morram. Eu vim pregar para aqueles que não estão entendendo o que está acontecendo, mas lá vai. Deus não pode matar o Amã da tua vida. Se ele matar, você para de orar. Se ele matar, você não vem mais para o janeiro profético. Se ele matar, tu não consagra mais. Irmã Ana Varela, e Deus parece que é doido, mas na verdade ele é tão incrível que ele está dizendo, enquanto o meu projeto estiver de pé, Amã não sai da tua vida. Mas eu lhe garanto uma coisa, nenhum projeto de Amã contra a tua vida resiste. Aleluia. Segure na mão de alguém, me ajude a pregar. Chacoalha ele ou ela para ver se ele ou ela acorda, e diga para ela, fica tranquilo, até Amã faz parte do projeto. Erebaia suriquim de miaçaua. Oh glória. Quando o livro é cantado, o nome de Amã é cantado, os judeus celebram. Eles celebram por causa da libertação. Eles celebram na festa do Purim a libertação do cativeiro assírio. Mas para aqueles que não sabem, a história não começa com liberdade. A história começa com um ato profético. A história começa com um ato profético de um homem por nome de Jeremias. Qual é o nome dele? Quando Deus permite que Jeremias se levante, a primeira palavra que Jeremias vai liberar é de frente do templo de Jerusalém. Deus está incomodado, pastor Josével, e curiosamente, vez, Deus está tão incomodado que ele diz, eu não estou gostando do culto dos crentes. Por que o senhor não está gostando do culto dos crentes? Porque na época de Jeoaquim, o culto estava envolto a sofisma. O que é sofisma? Sofisma é aparência de verdade com fundo mentiroso. Deus tem um problema com isso. Deus está dizendo, vocês estão fazendo culto, vocês estão pregando, vocês estão cantando, vocês estão fazendo festa. O problema não é da porta para dentro, o problema é da porta para fora. O problema é que aquele que prega aqui não prega lá fora. Como assim, meu Pedro? Aquele que canta e dá lugar aqui nem sempre canta e dá lugar lá fora. Tem gente que é uma bênção da porta para dentro, mas é um desviado da porta para fora.
Aí Deus se levanta. Deus decide levantar um profeta por nome de Jeremias. Jeremias vai para a porta do templo, e de frente da porta do templo ele diz: se prepara, ó Israel, porque o vosso Deus está vindo aí, e quando ele vier sobre vós, ele irá limpar a igreja. Ele vai arrancar os mentirosos, ele vai arrancar os caluniadores, ele vai tirar os adúlteros, ele vai arrancar os falsos, vai arrancar os traidores. Não vai ficar ninguém desviado do lado de dentro, porque não adianta ser bênção aqui e desviado na empresa, não adianta ser crente aqui e desviado na escola. O que Deus está dizendo é: se prepare e adebrais, porque 2025 eu estou levantando a geração profética que vai ser crente aqui, crente lá. Ai! Jesus! Deus está incomodado. Quando Jeremias profetiza, e eu vou dizer o que vai doer naqueles que gostam de profecia: sinal de quem tem chamada de Deus não é aplauso. Sinal de chamada de Deus é perseguição. Estou sentindo a autoridade de Deus aqui, irmão. Quem levantou Jeremias? Mas me mostra Jeremias andando no grupinho da igreja. Não tem. Eu vou rasgar, tá, pastor José Vel? Se não quiser, não chama mais não. Me mostra Jeremias andando na panelinha do WhatsApp. Não tem. Porque profeta não está preocupado com relacionamento de mídia social. Profeta, o negócio dele é joelho, quarto e secreto. Quer ficar com raiva, fique. Mas profeta não fala o que você quer ouvir. Profeta está habilitado pelo céu para falar aquilo que a tua alma precisa saber. E que palavra é essa? Converta-se. Porque se você não se converter, Deus te quebra, mas não te perde. O que eu gosto em Deus é que a profecia que vem de Deus vai doer, tá? A profecia que vem de Deus se cumpre. Eu vou dizer de novo: a profecia que vem de Deus se cumpre. Por que, pregador? Porque quando Deus fala, todo ser vivente tem que obedecer. Se é Deus que falou, não importa o que está acontecendo hoje. Se foi Deus que falou, o teu amanhã está projetado. Ai. Olhe para alguém do seu lado aí, aponte o dedo para ele e diga para ele: está preocupado com amanhã, por quê? Se enquanto você está aqui essa noite, Jeová já está operando. Ele olhou e disse assim: ó, já sei como a gente para Jeremias. Vamos permitir que se levante Pazur. Qual é o nome dele? Diga Pazur. Qual é o nome? Eu gosto de Pazur, irmãos. Por quê? Porque até isso me mostra a veracidade da fidelidade de Deus. Qual é o maior adversário da vida de Jeremias? Pazur. O que eu aprendo é que até dos meus inimigos Deus conhece pelo nome. Eu não vim pregar para morto, porque eu tenho um problema de pregar para morto. Meu negócio é para gente viva. Crente que é vivo eu gosto de pregar, porque quem é morto acha que é Lula que manda nesse país. Quem é morto acha que é o governador do Ceará que manda nesse estado. Eu sirvo a um Deus que não dorme, não cochila. Vou falar. Deus está dizendo para alguém: até a maior autoridade da terra só está na cadeira para abençoar a sua vida. É Deus quem está no controle. Pazur ocupa a maior cadeira do reino.
olhou para a turminha, porque pastor José Vel, todo perseguidor ele anda acompanhado, já percebeu? Missionário na Varela, todo perseguidor ele tem a turminha dele. Ele nunca anda só, porque andar só não é para gente mentirosa e falsa. Andar só é para quem tem chamada. Quem tem chamada não está nem aí se está acompanhado com alguém, porque ele sabe que Deus não arreda o pé em hora nenhuma. Jeremias não é da panelinha. Pazu reúne um grupinho e diz: já sei, vamos matar ele, vamos. Como é que a gente mata? Tem todo dia uma reunião no pátio para os oficiais do rei Jeoaquim. Jeremias vai vir. Quando ele vir, no pátio tem um tanque, uma cisterna cheia d'água todo dia. Vamos pegar ele e jogar lá dentro. A Bíblia diz que quando Jeremias apareceu no pátio, eles olharam e disseram: colocaremos o nosso plano em prática e mataremos Jeremias. Pegaram Jeremias e jogaram. O problema é que profeta, querido, ele só fala, mas quem cuida da vida dele é Deus. Pregador, não entendi. É Deus dizendo para alguém essa noite: você nem imagina, preparar até a cova para você, armar a armadilha para te matar, mas vem dando glória tranquilo no janeiro profético, porque enquanto você dá glória aqui, eu estou fechando a cova lá. Ai, deixa eu ver quem acredita em palavra profética. Levante as suas duas mãos lá nos céus, porque assim diz o Senhor: nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Meu pastor, sabe o que é mais engraçado? É que quando a gente que é crente fala em lama, a gente tem medo, sim ou não? A gente sabe que lama, num conceito linguajar linguístico de crente, significa pecado e podridão, sim ou não? Só que lama tem uma característica. Qual é a característica? Qual é a diferença? Quando eles pegam Jeremias e jogam na cisterna, o plano é matar com o impacto. Caiu dentro da água, vai morrer pelo impacto. Só que a Bíblia diz que quando eles jogam, já não tem mais água. O que tem é lama. Tem o quê? Qual é a característica da lama principal? Eu não sei vocês, mas eu já pisei na lama. E tem uma característica nela: ela absolve. Não entendi. É Deus dizendo para você: fica tranquilo, porque aquilo que prepararam para te matar, ai Jesus, tem gente que está dizendo assim: isso aqui vai matar ela, e Deus está dizendo: fica tranquilo que vai absorver, mas matar não mata. Sabe o que me deixa mais doido? É que os inimigos, adversários e perseguidores têm panelinha, Deus tem instrumento. Não entendi. Pazu tem uma turminha da perseguição, Deus tem Ebed-Meleque. Como assim, pregador? A Bíblia diz que enquanto eles planejam aqui, Ebed-Meleque está de longe vendo a reunião e dizendo: estão querendo matar ele, estão querendo matar ela. Mas já sei, quando eles jogarem na cisterna, eu vou pegar uma corda ali e vou arrancar ele lá de dentro. Sabe o que eu acho curioso? É que Deus, mesmo falando com Jeremias todo dia, nunca disse a Jeremias: tem alguém que eu estou levantando para te livrar. É do mesmo jeito com você. Não entendi. Olha aí, alguém pegou. Deus está dizendo para você: fica tranquilo, Pazu vai jogar, mas eu já levantei. Eu não sei se alguém acredita, mas nesse exato momento Deus está dizendo: eu estou levantando Ebed-Meleque só para dar livramento a você agora. Deixa eu ver aqueles que acreditam nisso. Deus está levantando alguém que vai gerar livramento para você. Irmãos, a Bíblia diz que ele joga a corda, e eu gosto disso. Por que, irmão Pedro? Porque
o local em que ele está é um poço fundo. Mas eu gosto porque Deus às vezes precisa te fazer passar pelo fundo do poço. Para quê? Para que você aprenda que Deus não é Deus só de palácio. Ai, ai, ai. Para que você aprenda que Deus não é Deus só na bonança. Na crise, Ele é Deus. No nada, Ele é Deus. No fundo, Ele é Deus. É Deus dizendo: você não está entendendo. Sou eu que permito entrar, mas eu já tenho também uma ferramenta para te arrancar de lá. Ai, ai, ai. Levante as suas duas mãos o mais alto que você puder, porque o mês de janeiro é o começo da subida para você ser arrancado desse poço. A Bíblia diz que agora ele está fora, e ele tem uma característica impressionante que eu gosto. Ele vai profetizar os escombros de Jerusalém, vai dizer assim: ó, Jerusalém, Deus vai colocar vocês no pó, vai destruir tudo, vai colocar vocês abaixo. Mas fica tranquilo, porque o mesmo Deus que quebra é o mesmo Deus que vai restaurar vocês. Quando Deus fala isso, dentro da teologia, a história conta que Jeremias profetiza chorando, triste, com o coração pesado. Por quê? Porque Jeremias está profetizando para quem ele ama. E profetizar para quem nós amamos é difícil. Por que é difícil? Porque a gente não sabe o que é amor. Amor não é querer o bem que eu quero. Amar é querer o bem que Deus tem para dar. Não entendi. Deus te ama tanto e me ama tanto, que às vezes Ele vai te quebrar sem te avisar que será quebrado. Por que Deus faz isso, irmão Pedro? Porque você murmura, grita, chora, e Deus cruza o braço e diz: ai, se tu soubesse o que eu estou para fazer na tua vida. Como Deus sabe que você vai reclamar, Ele nem dá ouvido à sua reclamação. Por que não? Porque Deus não está preocupado com o meu sentimentalismo. Deus está preocupado com o projeto que Ele tem para realizar na minha vida. Por Ele estar preocupado com o projeto que Ele tem na minha vida, Ele silencia os ouvidos para as minhas murmurações e continua me guardando até chegar na terra que Ele prometeu. Por causa disso, Deus está dizendo: às vezes no caminho, por te amar, vou te quebrar. Por que, Deus? Porque se está errado, não pode permanecer errado. Se não está do jeito que eu quero, não pode ficar desse jeito. Então, para te quebrar inteiro e não perder você para o diabo, eu vou quebrar você, mas perder, nunca mais eu te perco. Tanto que Jeoaquim faz uma reunião e diz assim: vamos nos reunir com o Egito. Se a gente se reunir com o Egito, a gente vence os cananeus. Deus olhou para Jeremias e disse: vai de novo e profetiza. Vai lutar com o Egito porque quer. A Babilônia é meu instrumento. Eu amo essa frase. Por que, irmão Pedro? Porque perceba que Israel está chamando o Egito de amigo e chamando os cananeus de inimigo. Aí Deus não. Deus está olhando para o Egito e está chamando o Egito de inimigo e está chamando Babilônia de instrumento. Ai, Deus. Pregador, não entendi. Cuidado. Tem muita gente que você está colocando na tua vida que Deus está dizendo: é meu inimigo. Ai, e você está reclamando: mas esse que me persegue, aí Deus está dizendo: é meu instrumento. Por que meu instrumento? Porque eu vou te levar para uma terra. Você vai sofrer, apanhar, ser quebrado, mas quando eu te arrancar de lá, se prepara, porque quando eu te arrancar, aquele que entrou não será do mesmo jeito que sairá. Por que, pregador? Porque Deus está dizendo: Babilônia não é sinônimo de morte, Babilônia é sinônimo de moldagem. Não entendi. Deus está dizendo: eu vou amassar você, quebrar você, mas fica tranquilo que eu vou te colocar de pé de novo. Só que quando eu te colocar de pé, ninguém vai lembrar daquele fulano que entrou. Todos vão saber: olha aí quem saiu dessa prova, olha aí o guerreiro que saiu dessa. Uma última proposta. Qual é?
Em 605, o povo é levado para o cativeiro. Mas em 604, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, morre. Seu filho Nabucodonosor assume o trono. Quando ele assume o trono, ele coloca em prática o seu plano. Qual é o plano? Não dá para ser temido se você não é senhor da nação que nunca foi governada. Essa nação já sofreu cativeiro, mas nunca foi governada. Que nação é essa? Os crentes. Eles têm um defeito. Qual? Eles nunca foram governados. Eles cresceram no Egito, multiplicaram-se no Egito, eles prosperaram no Egito. Como é que pode? Já sei, eu tenho que quebrar esse povo. Qual é a proposta? Eu vou levá-los para a Babilônia. Em 605 é a primeira deportação. Nessa primeira deportação ele chama Jeremias para um particular. Jeremias, o que tu quer para ir lá para a Babilônia? Quer terra? Eu dou. Quer casa? Eu dou. Quer dinheiro? Eu dou. Quer o quê? Tudo o que você quiser eu vou te dar. A Bíblia diz que Jeremias olhou e disse assim: não quero nada. Mas espera, se perguntar para 50% desses crentes: tu quer desistir desse casamento agora? Já que está tudo acabado? Já ligou para o advogado? Já mandou mensagem para perguntar qual é a parte boa? Com que parte eu fico? Com que parte você fica? Jeremias está olhando para os escombros e está dizendo assim: ó, não vou. Estranho. É que nem conversar com aqueles crentes pentecostal. Se está dando tudo errado, por que tu não vai embora? Se está dando tudo errado, por que tu só não sai daqui? Jeremias olhou para ele e disse: o que é que eu vou fazer em Babilônia? Se Babilônia tem dinheiro, tem. Babilônia tem ouro, tem. Babilônia tem casa, tem. Babilônia só não tem uma coisa, Nabucodonosor. O que? Babilônia não tem Deus. Pregador, não entendi. Se Deus está no teu casamento, fica firme, porque o que era escombro vai virar palácio. O que estava destruído será restaurado. Aonde Deus está, a promessa vira realidade. Deus te trouxe para esse culto para dizer: não desista da Jerusalém que eu coloquei na tua vida. Não desista. Tem uma coisa alarmante. O que, irmão Pedro? Dentro de Babilônia, Deus vai colocar 2 profetas. Quantos? Um está no palácio, entrada. O outro está no rio Quebar, saída. Nos 2 extremos. Quem sabe o que é o ministério profético, entende o que Deus está fazendo. O que é que Deus está fazendo? Lembra que Deus disse ao seu povo que eles entravam, mas Deus iria arrancá-los. Deus cercou Babilônia, botou um profeta na entrada e um profeta na saída. É como se Deus estivesse dizendo: aqui dentro quem manda não é Nabucodonosor. Porque, irmão Pedro, entrou rei, mas você não vai ver nenhum rei falar em Babilônia. Entrou sacerdote, ninguém falou em Babilônia. Deus mandou 2 profetas e os 2 falaram lá dentro. Por que eles falaram lá dentro? Porque a grande diferença entre sacerdócio e ministério profético é que todo sacerdote é a representação da igreja, mas todo profeta é a representação do próprio Deus. Não entendi. Aonde tem profeta, Deus é dono do lugar. Quando se tem profeta no ambiente, é Deus tomando de conta e dizendo: aqui quem manda sou eu. Não entendi. Você deveria estar se perguntando: tem profeta na tua casa? Tem profeta na tua família? Tem profeta no teu casamento? Pregador, por quê? Se tiver profeta no endereço da tua casa, quem manda lá não é Satanás, quem manda lá é Deus. Quando Deus cercou a cidade de Jeremias, agora acaba seu ministério, Ezequiel começa. E Ezequiel no capítulo 12, verso 28 diz algo extraordinário. O que é que ele diz? Deus através dele diz: diga ao meu povo que nenhuma das minhas palavras serão retardadas. Espera aí, Deus não falou do lado de fora, Deus falou do lado de... Sabe o que é que Deus estava dizendo?
cala a boca, crente. Eu sou Deus em Jerusalém, mas também sou Deus em Babilônia. Eu não falo só em Jerusalém, eu falo em Babilônia também. Por que, pregador? Porque quem manda onde você entrou fui eu. Se entrou um crente dentro daquela empresa, quem manda lá é Deus. Se entrou um crente dentro daquela escola, quem manda lá é Deus. Deus está dizendo: aonde você entrar eu entro junto, aonde você colocar o pé eu ponho também. Eu vou mandar lá. Ele, quando Deus entrou, vai acontecer algo extraordinário. O que? Babilônia tem um culto a uma deusa chamada Inster. Quem é a deusa Inster? A deusa Inster já foi adorada por Acabe e Jezabel. A deusa Inster já foi adorada desde os tempos de Abraão. No tempo de Abraão ela era conhecida como Anani, a deusa estrela. E nos dias atuais, pastor Josével, nessa geração ela é conhecida como Pombagira. E como eram os cultos da deusa Inster, ou Astarote do Velho Testamento? 7 dias de festa, muita bebedeira e prostituição, homem com homem, mulher com mulher. E nesse período na Babilônia tinha 12 prostíbulos. Dentro da Babilônia os prostíbulos se abriam, e a sinagoga que Nabucodonosor colocou dentro de Babilônia fechava. Só que tem um problema: coisa dura é mexer com um crente dentro do ambiente. Quando ele faz esses cultos, seus filhos herdam a prática. O primeiro deles que entra é Mefio Maradoc. Ele, quando assume o trono de seu pai após a morte de Nabucodonosor, ele, quando assume o trono, ele pega o trono de graça. Nunca lutou uma batalha para herdar o trono. Quando ele morre, quem assume o trono é seu segundo irmão, que não é citado o nome na Bíblia. Após a morte desse segundo irmão, quem assume o trono é Nabonito. E Nabonito eu gosto. Por quê, meu Pedro? Porque Nabonito é um arqueólogo, e por ser arqueólogo ele trabalha. Ele não pode ocupar o trono. Então o que é que ele faz? Chama seu filho para ocupar junto com ele. Quem é o filho de Nabonito? Belzazar. Esse aqui é incrível, porque nunca batalhou para sentar na cadeira. Eu vou dizer algo que vai te assustar: quem nunca chorou por uma cadeira acaba fazendo o que Deus não quer, fazendo o que acha que é certo, baseado nos seus próprios desejos. Só que o que eu gosto em Deus é que ninguém que trabalhou, chorou, guerreou para chegar em lugar nenhum permanece no lugar de quem Deus escolheu. Ai, Jesus, por que, irmão Pedro? Porque Deus tem uma particularidade. Qual? Ele até permite que roubem a cadeira, ele só não permite que permaneçam nela. Ele até permite que tirem, ocupem por algum tempo aquilo que é teu, mas permanecer ninguém permanece. Por que não, pregador? Porque com o passar dos dias Deus vai dizer: a cadeira sempre foi minha e do meu servo. Sai daqui para não atrapalhar. Eu tenho algo profético: o que é teu ninguém pode dar. Prova, irmão Pedro. Belzazar está com os dias contados. Me mostra. Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz que Belzazar vai dar a mesma festa que seus pais. Que festa é essa? A festa para Deus em Inster. E quando ele está dando a festa para Deus em Inster, acontece algo extraordinário. O que? 7 dias de festa. A Bíblia diz que no 6º dia ele já está embriagado, tomado pelo vinho, e vai fazer algo que ninguém imaginou. Ele vai chamar seus servos e vai dizer: tragam-me os utensílios de Jerusalém, que meu avô trouxe lá de Israel. Como assim? Tragam-me os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, que meu avô trouxe junto com os cativos. Eu não posso dizer que está na Bíblia, mas por ser espiritual eu posso conjecturar. Eu imagino que alguém pulou e disse assim: pastor Josével, meu rei, não faça isso, porque isso aí não é taça. Como assim? Lá no templo de Jerusalém não tem taça. Por que não? O Deus dos crentes não trabalha com copo. O Deus dos crentes trabalha com vaso. E mexer com o vaso dele dá problema, meu rei. Você está doido? Da onde é que dá problema? Meu rei, não faça isso não. Não, eu vou fazer, porque eu sou o rei. Eu posso só contar umas histórias para o senhor? Pode. O seu pai, avô Nabucodonosor, uma vez mexeu com um desses vasos.
Foi. Ele mexeu com um deles. Quando ele disse: para de orar, Daniel. E o senhor não sabe, Daniel está vivo para contar a história. Até hoje, ele ainda respira. Mas quando ele foi proibido de orar, ele ainda assim olhou para o rei e disse: eu não oro porque é meu dever, eu oro porque eu gosto. Eu oro porque eu gosto. Mas se tu orar, eu te jogo lá na cova dos leões. E sabe o que aconteceu, meu rei? Não, ele foi jogado. Mas tem um problema. Qual? Quando ele foi jogado, que ele estava na porta de entrada da cova, ele olhou para o seu avô e disse: tu não sabes, mas se o meu Deus quiser me livrar, ele vai livrar. E não há nada que o senhor possa fazer quanto a isso. Sabe o que aconteceu, meu rei? Não, o que aconteceu foi que seu avô, seu pai, passou a noite sem dormir. Como assim? Babilônico não perde sono, é verdade. Cananeu não deixa de dormir, é verdade. É por isso que eu estou dizendo: não mexe nos vasos, porque quando se mexe no vaso, até insônia se cria. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém, recebe quem quer. Tem gente que essa noite, por tua causa, vai passar a madrugada em claro. Por tua causa vai perder o sono. Deus te trouxe hoje para dizer para você: enquanto você está aqui, eu estou lutando do lado de fora. E o que aconteceu? De manhã, quando teu avô tirou a pedra, alguém lá de dentro gritou: meu rei, o meu Deus fechou a boca dos leões. Mas não é o bastante, não. O senhor lembra de uma história da fornalha de fogo ardente? Lembro. 3 jovens diferentes, aqueles crentes da Adebrais, que no janeiro profético, aqueles jovens que são pentecostais, quando o diabo se levantou através de seu pai, disse: ou se dobra, ou eu mato. Ficaram 3, meu rei, de braço cruzado e dizendo: é para entrar hoje dentro da fornalha, porque eu não vou me dobrar, meu rei. Não vai? Não vou. Mas no forró é melhor. Não, mas na presença de Deus é melhor. Não, mas na praia é mais gostoso. Não, a presença de Deus é melhor. Tem gente que troca a presença de Deus por qualquer coisa, mas tem gente que no fio da espada ainda está dizendo: a eternidade me O que aconteceu? Pegaram eles, amarraram, botaram 2 guardas, e quando iam diante da fornalha, os outros 2 morreram. E sabe o que aconteceu? Sei, os 3 morreram? Não, eles em vez de fugir ou voltar correndo, continuaram em direção à fornalha. E sabe o que aconteceu? O que? O teu pai, ele não tinha problema de vista, tanto que ele de longe, da janela do castelo, olhou e disse: tem um problema. Eu não joguei 3 não, jogou. E por que tem um dentro da fornalha, vestido de branco e caminhando para um lado e para o outro? Não entendi. É Deus dizendo: vem tranquilo, porque aquilo que era morte eu vou transformar em passeio. Ai, ai, ai. Segure na mão de alguém do seu lado, me ajude a pregar, Debrais. Chacoalha ele ou ela e diga para ele: esse ano, diga, esse ano não vai ter fornalha. O que vai ter para você é passeio. Fabiana, sabe o que é estranho? É que com um negócio desse eu já tinha desistido de matar os pobres, sim ou não? Para que eu vou mexer nesses vasos? Mas ele está embriagado, irmão. Belzazar está embriagado e ele diz: eu não quero nem saber. Eu vou tomar desses vinhos dentro dos vasos. Ele quer humilhar os vasos, ele quer machucar os vasos. A Bíblia diz, pastor José Velho, não sou eu, é a Bíblia, não estou acrescentando nada, que quando ele pegou o vaso, encheu de vinho
e foi virar na boca. Antes que o vinho tocasse a língua dele, uma nuvem desceu dentro do palácio. Que nuvem é essa, amado obreiro? Que nuvem é essa? Posso dizer algo sério para você? Tinha mais de 1000 convidados na festa, nenhum hebreu, porque crente não entrava na festa de Belzazar, só que a nuvem entrou. Ai, deixa eu ver se os pentecostais ainda estão aqui. Tem locais que a tua entrada é proibida, tem lugares que a tua presença é proibida, mas fica tranquilo, a nuvem vai entrar lá. Arabaia suri que me andarabia céua. Levante as suas duas mãos o mais alto que você puder, porque o Senhor está dizendo para alguém: olha eu entrando em gabinetes agora. Olha eu entrando em salas jurídicas agora. Eita, rebaia saua. Deixa eu ver se tem pelo menos 2 comigo aqui. O Senhor está dizendo: você não entra, mas eu estou entrando lá agora. Agora! Vamos endoidar todo mundo junto? A nuvem entrou, ela desce. Quando a nuvem desce, 1000 pessoas, repita comigo, 1000 pessoas. Só uma viu uma mão escrevendo na parede. Quem viu? Belzazar. Sabe por quê? Porque Deus sabe como falar com os teus adversários. Ai, me perdoe, eu não vim pregar para quem tem fé pequena. Eu vim pregar para quem tem qualquer tipo de fé e está crendo nisso aqui. Deus está dizendo: por tua causa, eu estou entrando numa reunião agora com os teus. Ai, eita glória! Jesus está dizendo: olha eu entrando agora em lugares que você não entra, para falar com alguém por tua causa. Me prova, irmão Pedro, que isso aqui era para crente. Ele escreveu na parede, mandou chamar os cientistas, astrônomos, linguistas, poliglotas, todo tipo de gente. A mulher dele se encabulou. Ai, posso me sentar do lado do senhor? A mulher dele se encabulou e disse assim: meu filho, pode chamar o mundo todo que não vai dar certo. Como é a história? Essa letra aí, quem escreveu, escreveu só para uma pessoa ver. Gostei. Por causa da senhora eu vou melhorar, porque é culpa minha. Quando ele escreveu na parede, o que a mulher dele disse foi: manda chamar Daniel. Daniel, mas Daniel não é poliglota, eu sei. Mas Daniel não tem nome de gente grande e russas, eu sei. Mas Daniel não tem família nobre na cidade, eu sei. E qual é o problema? Não é o nome dele, é quem escreveu na parede. Ai, Jesus. Pregador, não estou entendendo. Tem coisas que Deus vai fazer que não cabe na vida de mais ninguém. É só você lá dentro. Levante essa mão, pelo amor de Deus. Enche esse pulmão de ar para dar glória. Porque o Senhor está dizendo para alguém: nesse momento eu estou separando algo que é só para você. Só para você. Só. Manda chamar Daniel. Bata no peito. Vai. Diga: Deus vai mandar me chamar. Ai, isso aqui é janeiro profético. Se prepara para o telefone tocar. Se prepara, porque o WhatsApp vai chegar e a mensagem será essa: o que é teu está te esperando. Ninguém. Irmão, eu já li esse texto de Belzazar e Daniel umas 10 vezes. E a imagem de Daniel entrando no palácio não sai da minha cabeça.
Por que não, irmão Pedro? Querido, crente na prova ele sorri, mas crente na bênção, irmão, você sabe quando o crente está na bênção. Ele entra de peito inchado no janeiro profético. Se passar um demônio na frente dele, é capaz dele torar no meio. Porque crente na bênção é um negócio bom, irmão. Você cultua do lado dele e dá vontade de você pular. Porque crente na bênção, ele é mais alegre do que todo mundo junto. Daniel, irmão, imagina 1000 pessoas dentro de uma sala. E lá vem Daniel, querido, passando no meio de todo mundo. Fizeram aliança, não foi? Fizeram os arrumados para chegar, não foi? Já sei, esse aí tem um amigo influente na corte. E Daniel andando, pastor, porque quem tem promessa não pega atalhos. Quem tem promessa não vende princípios. No Urabaia Selva, deixa eu ver, cadê os pentecostais? O Senhor está dizendo, essa noite eu estou escrevendo na parede. Ô Daniel, eu vou te dar o que eu prometi aos meus príncipes. Se tu traduzir, eu te dou ouro, casa. Irmão, quem tem promessa não disputa nada que os outros querem. Por que não? Porque o Deus que escreveu na parede está dizendo, você não precisa de ouro, você tem. Você não precisa fazer negociata, você tem dedo na parede. E quem tem dedo na parede não corre atrás de porta, porque quem tem chave, ai, estou todo arrepiado, irmão, não é possível. O Senhor está dizendo, não precisa negociar valor. Eu tenho a chave de Davi, e o que eu abro ninguém. Dá para traduzir, Daniel? Dá sim. Só que se prepara, meu rei, porque o que ele escreveu ali. E o que é que está escrito, Daniel? Contei os teus dias na minha mão, absolvi o teu reino, e a partir de hoje chegou o fim do teu reinado. A Bíblia diz que quando ele termina de ler, Ciro aparece no portão da Babilônia. Quem é Ciro? Para lhe mostrar que Deus nunca perde o controle de nada. Ciro é uma palavra profética que Deus fez para o povo dele. Deus disse, pode entrar em Canaã tranquilo. Por quê? Jeremias profetiza para Adebrais, tem um Ciro que eu estou levantando aí, que vai arrancar vocês da Babilônia. Pregador, não estou entendendo por que você está murmurando. Deus já levantou um Ciro para te arrancar de lá. Eu tenho algo profético, deixa sair da sua vida quem precisa sair. Deus está levantando um Ciro que vai abrir a porta para você passar. Ai, ai, ai. Ai, 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 não é possível. Coloque a mão no ombro de alguém, coloque assim, ó. Coloque a mão no ombro dele ou dela. Diga, para de se preocupar com quem está saindo da sua vida. Deus já levantou um Ciro. Enquanto você está aqui, Ciro está chegando em Babilônia. A Bíblia diz que Ciro tem um plano. Qual é o plano, irmão Pedro? Ciro tem um plano. Qual é o plano de Ciro? O plano de Ciro é: vou fazer esse povo ficar na Síria se quiser, e voltar para Jerusalém se quiser. Não tem problema. A Bíblia diz que alguns do povo hebreu foram para a Síria e outros voltaram para Jerusalém. Nesse período quem vai? Neemias, reconstrução dos templos, e aí você conhece a história. Só que o povo que vai para a Síria tem uma menina no meio desse povo. Ciro morre. Quem assume o trono é seu filho. Quando o filho dele assume o trono, o filho dele é Nabonido. Nabonido vai dar uma festa.
Ele pede desculpa a Assuero. Assuero assume o trono de seu pai Ciro. E quando assume o trono de seu pai Ciro, ele vai dar a mesma festa, só que diferente. Por que diferente? Porque agora ele é rei de toda a terra. Ele é rei da Etiópia até a África. Ele domina tudo. A Bíblia diz que ele é tão poderoso que tem mais de 127 príncipes dobrados aos seus pés. Nesse período ele está dando uma festa. Ele tem uma mulher por nome de Vasti. Irmãos, fica para outro dia, mas é uma das mulheres que eu acho mais extraordinárias na Bíblia, a irmã Vasti. Pregador, mas Vasti não é crente, eu sei, só que tem gente que dá mais testemunho. Me prova, irmão Pedro, só uma dose para você. Quando o Assuero vai servir a festa, Assuero olhou e disse assim, ó: traga a minha rainha para me mostrar para os meus príncipes que a maior riqueza que eu tenho é as curvas do corpo da minha rainha. Traga ela só com a coroa na cabeça. Um judeu por nome Ragi, do século V, ele diz que isso significava que ele queria que ela viesse nua, despida. A resposta de Vasti é essa: não vou. Por que você não vai? Se você é mulher do rei, e a mulher do rei que não obedece o rei perde a coroa. Não vou. Por que não? Porque se tem algo que eu aprendi que é mais valioso que coroa, é dignidade. Vai perder a coroa, vou, mas não perca a dignidade. Vai perder a cadeira, vou, mas não perca a dignidade. Por quê? Porque quem tem dignidade não precisa de coroa. Só precisa de coroa quem não tem caráter. Quem não tem caráter briga por cadeira, mata por cadeira, ultrapassa. Ai! Assuero, vamos ter que trocar a rainha. Vamos dar uma festa. Vamos! No meio vem uma menina. Qual é o nome da menina? Radassa. Qual é o nome dela? Deixa eu escandalizar você e depois seu pastor ficar com cara feia, mas eu esclareço. O nome dela nunca foi Esther. O nome dela sempre foi Radassa. Por quê? Porque Radassa é o nome hebreu. Esther é homenagem a Deus em Esther. Quem é Esther? Pombagira. O que ele estava dizendo é: eu conheço a tua identidade. Qual era o costume? No reino dos assírios, quando você era de uma nação vizinha, serva dos assírios, quando você entrava lá não importava seu nome, o que importava é de onde você veio. E seu nome iria ser, a partir daquele momento, em homenagem ao Deus de onde você veio. Esther é a abreviação do nome Inster, deusa da Babilônia. Assim como Mardoqueu não é o nome dele. Por que não? Porque Marduk é o deus da Babilônia. Só que quando ele entrou, perceba, Esther será seu nome. Só que aquilo que o homem tenta mudar nunca conseguirá mexer naquilo que Deus criou. Teu nome é Radassa. Por que Radassa? Por causa da tradução do nome. Qual é o nome? Radassa vem do hebraico murta. O que é murta? Murta é uma planta originária do Oriente Médio, que tem duas características. Quantas? Primeira, perfume. Segunda, aonde ela é plantada. Por que isso é curioso, meu Pedro? Simples, o judeu é diferente do brasileiro. Brasileiro coloca nome em homenagem, judeu coloca nome com significado, por causa do termo Hashem. O termo Hashem é nome com sentido, e geralmente é um sentido profético. A murta, ela tem uma qualidade especial no seu plantio. Qual? Não importa onde você plantar, ela vai crescer. Alguém entendeu? Então ela vai. Sabe o que é que o pai dela está dizendo? Não importa onde te coloquem, se plantar murta no seco, ela cresce. Se plantar na lama, ela cresce. Se plantar no vale, ela cresce. Se plantar no deserto, ela cresce. Se plantar no monte, ela cresce. Se plantar no pedregulho, ela cresce. Você sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? É porque no meio da crise, é gente fechando a porta e você prosperando.
É gente dizendo não está dando certo e você crescendo. Você olha para um lado e diz: como é que está acontecendo tudo isso? Você vai tomar café na padaria, é gente lá dizendo: ah, isso aqui fechou, isso aqui não deu certo. E você: meu Deus, como é que ninguém está dando certo e eu estou prosperando? Você é murta. Você é murta. Aonde você entrar, cresce. Eu tenho uma palavra de Deus para Debrais, na cidade de Russas. Levante a mão. Esse ano é o ano do crescimento. Só que tem um detalhe que vai doer na tua alma. Qual? O perfume. Você sabe quanto custa o perfume da murta depois de extraído? Hoje, no Oriente Médio, $5.000. Você sabe quanto é a planta bruta? $10. E peraí, por que a planta é 10 e o perfume é 5.000? Simples demais. O que, irmão Pedro? O processo de extração. Só dá para extrair a melhor parte da murta se você esmaga ela todinha. E para esmagar, meu pastor, hoje tem 3 tipos de formas de tirar o perfume: óleo, gordura vegetal ou animal, e no jeito artificial, que é a vapor. Só que eu não estou falando de 2023, 2024, 2025. Eu estou falando lá do tempo de Babilônia dos hebreus. E só tinha um jeito de extrair perfume. Qual era? Botando pedra em cima. Quanto mais esmagada, melhor fica. Não entendi, irmão Pedro. Havia 4 tipos de retirada de perfume. O primeiro, pedra pequena. O aroma era razoável. Aumentava o tamanho da pedra, esmagava mais um pouquinho. Ai, meu Deus, não está bom ainda. Os judeus aumentavam o nível da pedra. Na terceira extração, o perfume já era quase irresistível. Só que eles olhavam e diziam: ainda tem uma folha ali, dá para esmagar mais um pouquinho, não dá? Dá. Bota uma pedra de cerâmica em cima, para que saia o melhor dela. Pregador, não estou entendendo. Você já percebeu quantas vezes você disse: por que eu só cresço na peia? Por que as coisas só andam comigo quando eu estou chorando? É porque você é murta. E Deus está dizendo: se eu não espremer, o perfume não sai. E para sair o melhor de você, eu tenho que te esmagar bastante. Oh glória, levante a sua mão lá em cima. Por 10 segundos começa a abrir a boca, porque o Senhor está dizendo: eu vou tirar o melhor de você. Começa a concluir. Vou terminar agora. Tem um problema. Radassa não chega acompanhada pelos pais. Radassa chegou acompanhada pelo tio, pelo primo. A Bíblia não diz o que ele é, a Bíblia diz que ele é parente. Mas o nível de parentesco não importa, porque o que importa é o projeto. Vou de novo. Não importa quem vai chegar junto, o que importa é o projeto. Meu pai, ai, Jesus. Tem gente aqui que está preocupado com quem vai entrar, e Deus está dizendo: para. O que importa é o projeto. É o projeto que importa. Perceba, ela entrou como escrava. Entrou como? Diga forte, entrou como? Muita gente e pouca voz. Entrou como? Mas quem sentou no trono? Vamos de novo. Quem entrou como escrava? Mas quem sentou no trono? Sabe o que é que Deus está dizendo para nós? A dor da perda faz parte do processo da chegada. Não entendi. Ela perdeu quem ela ama. É Deus dizendo: tem pessoas que eu preciso tirar. Por quê? Porque se eu não tirar, você não chega. E eu não estou interessado nas tuas lágrimas de murmuração de quem está saindo. Eu estou preocupado em te levar para o trono que eu preparei para você. Ai!
Ô glória, pegue na mão de alguém, Adebrais. Chacoalha ele para ver se ele ainda está aqui. Diga para ele: Deus vai tirar pessoas, mas ninguém vai tirar teu trono. Ninguém vai tirar. Para terminar, tem um problema. Qual é o problema? Capítulo 4. O que é que tem no capítulo 4, irmão Pedro? Um plano para matar todos os hebreus. Vamos matar todo mundo. Irmão, vai ficar para outro dia, mas eu gosto de Mardoqueu. Mardoqueu é um caba crente. Mardoqueu estava tão cheio de Deus, porque meu pastor, o senhor é pastor de igreja, mais experiente que eu, 1 milhão de vezes. Lutar com gente cru é coisa ruim. Agora luta com o Mardoqueu do seu lado, irmão. Mardoqueu olhou para Esté e disse assim: é o seguinte, você lembra por que você está aqui? Você lembra por que Deus te colocou na cadeira? Você lembra por que Deus abriu a porta? Como assim, Mardoqueu? Eu só quero lhe dizer uma coisa: Mardoqueu é crente demais. Com você ou sem você, não vai morrer ninguém aqui. Não entendi. Para de jogar sobre os outros a responsabilidade que é sua. Começa a profetizar sobre a sua vida. Não vai morrer ninguém. Não entendi. Não vai morrer ninguém. Pregador! Mardoqueu olhou e disse assim: Esté, a cadeira é sua, mas tem um problema. Qual? Tem um decreto assinado. Tem um decreto, se tem decreto não tem escape. E para complicar, você vai ter que entrar na sala de Assuero. Qual é o problema? O problema é que entrar na sala do rei sem permissão é condenação à morte. Aí ele olhou e disse assim: mas como eu sou crente, eu tenho um remédio para tu. Qual é o remédio, Mardoqueu? Você não está lutando com autoridade terrena, porque morte só tem uma coisa que quebra. O que é? Passa 3 dias no joelho. Saiba que tem ambientes espirituais que só podem ser acessados se você sair da carnalidade, da racionalidade. Eu tenho uma notícia ruim para começar a concluir. Tem decretos assinados contra a sua família inteira agora. O diabo fez uma reunião para matar todo mundo dentro da tua casa. E eu, essa noite, estou na posição de Mardoqueu aqui. Com você ou sem você, Deus vai fechar covas aqui essa noite. Quando Esté ouviu isso, Esté disse: opa, não, perder minha família para o diabo? De jeito nenhum. Faça o quê? 3 dias de jejum. Aí a Bíblia, irmão, a Bíblia é fantástica. Fabiana, a Bíblia diz assim: e Esté vestiu suas roupas reais. Repita comigo: ela vestiu as roupas reais. Queridos, roupa real ela vestia todo dia. No original não é isso que está escrito. No original está escrito assim: Esther, Lavshah, Markut. O que isso quer dizer? Esther vestiu-se de autoridade. O negócio da morte é enfrentar crente frouxo. O negócio da morte é enfrentar crente covarde, que tem problema com jejum e tem problema com oração. Mas essa noite eu vim lá de Mossoró para dizer: ô Esther, está na hora de se revestir de autoridade. Por quê? Porque tem decreto de morte contra a sua casa. Tem. Mas essa noite, se você se revestir, aonde tiver um parente teu nesta nação, é o diabo se levantando e Deus derrubando. É abrindo a cova e Deus fechando. Oh glória, me perdoe. Essa noite nós não estamos lutando com homens. Esta noite nós estamos lutando com hostes. O Senhor está dizendo: levante-se, Adebrais. Há um decreto que eu estou quebrando agora. Não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. Levante as suas 2 mãos. Começa a abrir a boca aí agora. Aonde houver alguém de boca aberta, o espírito de livramento vai
Abre a boca, 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 abre a boca. Telebacandarábia. Olha aí, olha aí. Tem anjos voando sobre russas. Agora, agora, pega, pega, pega. Fica de pé, fica de pé. Irmão, não vim brincar de pregar, eu vim para ser profeta sobre a sua vida. E o Senhor está dizendo que Ele está armando anjos agora, com espada de fogo na mão, e está entrando lá dentro da sua casa agora. Tem correntes sendo quebradas agora. Erebaia, suribikiminde, quebiaçaua.